Olá, bem-vindo ao curso de Planejamento de Obras utilizando o Microsoft Project da plataforma Mais FMG. Meu nome é Joel Donizete, estou ministrando esse curso para vocês aqui. Hoje nós vamos para a aula de número 2, na qual nós vamos trabalhar com um exemplo manual de planejamento de obras, que posteriormente vai ser utilizado então no Microsoft Project. Bom, aqui nós estamos apresentando o exemplo que a gente vai trabalhar. Aqui está em escala reduzida, porque depois eu vou mostrar em detalhe cada um desses itens. Aqui é uma planilha com informações em relação às atividades, em relação a recursos que nós vamos utilizar. Então, nós vamos preencher essa planilha aqui, efetuando os cálculos manuais. Posteriormente, nós vamos levar esses resultados para uma outra planilha e, através de uma rede de PERT CPM, nós vamos efetuar, então, a programação da obra, gerar um cronograma físico, o gráfico de Gantt, o cronograma físico financeiro, e responder algumas perguntas aqui indicadas. Então, aqui nós trazemos a planilha já com a imagem ampliada. Vejam aqui que nós temos algumas atividades aqui listadas de atividade de A até J, então A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Essas atividades elas foram organizadas também por etapa, então etapa 1, atividade A e B, etapa 2, atividade C, D, E, etapa 3, atividade E, F, G, H e etapa 4, atividade I, J. Então essa organização das atividades por etapa, para esse exemplo manual não é tão importante, vai ser mais importante quando a gente vai fazendo, aplicando esse exemplo lá no MS Project. Aqui nós temos também trabalho. Trabalho, o que é o trabalho aqui? Na verdade, é a quantidade de serviço em metro quadrado. Então, poderia até não colocar unidade. Normalmente, trabalho significa horas de trabalho. E lá no Project também ele entende com essa linguagem de trabalho. E ele é diretamente proporcional à quantidade de serviço. Então, nós podemos até falar que é a quantidade de serviço aqui. Aqui nós temos as equipes já dimensionadas. Nós mostramos na aula anterior qual o processo para dimensionar uma equipe. Então, nós trouxemos as equipes dimensionadas já com a produtividade delas também, ou seja, a quantidade de trabalho que eles conseguem fazer por metro, por dia. Por dia. Então, tendo essas informações, se eu pegar aqui a quantidade de trabalho e dividir pela produtividade, eu tenho as durações. Então, a primeira atividade, 30 metros quadrados, dividir por 10, 3 dias. Fazendo isso para todas as atividades, eu tenho todas as durações aqui. Aí é que eu trago também os recursos que nós vamos utilizar em cada uma dessas atividades. Então, eu estou utilizando aqui para a atividade A 15 sacos de cimento, 4 metros de areia e 2 metros cúbicos de brita. Lembrando que isso aqui é um exemplo, só para vocês entenderem como é que é o processo. Então, para todas as atividades, está aqui os recursos de material já listados. E aqui embaixo eu trago os custos associados a esses recursos. Então, o oficial, estou considerando aqui que ele vai me custar R$ 200 o dia, o ajudante R$ 120 o dia, o cimento R$ 20 o saco, esses preços não estão atualizados, a areia R$ 60 o metro cúbico e a brita R$ 80 o metro cúbico. Então, considerando esses valores, eu consigo chegar, então, nos custos. Então, em relação ao material, se eu pegar aqui 15 sacos vezes 20, mais 4 vezes 60, mais 2 vezes 80, eu chego no valor aí de R$ 700 de custo de material. E em relação à mão de obra, se eu considerar o custo dessa equipe, então essa equipe tem um oficial e um ajudante, então vai ser 200 mais 120, o custo dessa equipe, então vai ser R$ 320. Se eu multiplicar por 3, porque vai estar trabalhando 3 dias, eu vou chegar no valor de R$ 960. Então, eu tenho listados aqui o custo de todos os materiais por atividade e tem também o custo de mão de obra por atividade. Eu trago agora dados com imagens ampliadas em relação à definição de durações, para definir os cronogramas. Então, para trazer isso, eu trago os resultados que nós
chegamos na planilha anterior de durações para cada atividade. E aqui eu mostro a rede per CPM, né, que rege, né, as atividades, né, definidas aqui. Então, utilizando essas durações e essa rede per CPM, eu consigo fazer o cronograma físico, que a gente chama de gráfico de Gantt. Lá no Proj, inclusive, eles chamam então de gráfico de Gantt. Então, vamos começar a entender. Eu tenho esse primeiro nó, né, que marca o início da atividade A e a atividade B. Então, elas podem ser executadas em paralelo. Então, eu vou colocar aqui atividade a duração dela é 3 dias. Então, eu vou vir aqui marcar 3 quadradinhos desse aqui. Na primeira semana, eu fiz um cronograma aqui por semana. Atividade B são 2 dias, eu vou marcar 2 quadrados aqui. Elas não têm dependência nenhuma entre elas. Agora eu vou para a atividade C. A atividade C, o nó que marca o início dela é esse nó. E esse nó também marca o fim da atividade B. Isso mostra que a atividade C depende da atividade B. Então, a atividade C são 3 dias na sequência da atividade B. Então, são 3 dias na sequência da atividade B. A atividade D, ela dura 2 dias. Ela vai ser executada na sequência da atividade A e da atividade C. Eu olho aqui no cronograma qual que está mais atrasado, né? Eu posso perceber que a atividade A termina aqui, a atividade C termina aqui. Então, eu vou colocar a atividade D na sequência da atividade C, 2 dias. A atividade E, ela vem na sequência da atividade B. Então, a atividade E vem na sequência da atividade B, 2 dias. A atividade F, ela vem na sequência da atividade D. Então, a atividade F vem na sequência da atividade D, 2 dias. A atividade G, ela vem depois da atividade D, 2 dias. 2 dias, na atividade G, 3 dias. Então, na sequência da atividade D, 3 dias. E a atividade H, na sequência da atividade D também, 2 dias. A atividade I vem na sequência da atividade E e da atividade F, mas a atividade está mais atrasada aqui, é a atividade F, então 2 dias para a atividade I após a atividade F. Atividade eu falei H, J, I, agora a atividade J, né, que vem aí na sequência da atividade I. Então, a atividade J, 3 dias na sequência da atividade I. E aí, vejam que eu fecho o meu cronograma em 14 dias, né? Então, eu tenho um cronograma aqui. Ou seja, com esse cronograma eu consigo definir, né, o prazo da minha obra, mas eu não consigo avaliar quais atividades que eu tenho folga, quais atividades que eu tenho mais flexibilidade aí para trabalhar em relação a prazos. E aí, agora nós vamos analisar a rede para a gente definir então essas atividades. Então, avaliando agora essa rede, né, de PSCPM, eu posso definir os caminhos para avaliar, né, quais caminhos têm folga ou que não têm folga. E aí, responder a primeira pergunta. Então, se for olhar, por exemplo, o primeiro caminho, a gente vai olhar sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, o primeiro caminho que eu tenho aqui vai ser B, E, I, J. B, E, I, J. E aí eu já preencho essa rede também. Então, chamando aqui esse evento como evento 1, evento 2, evento 3, evento 4, evento 5, evento 6, evento 7. Lembrando que essa numeração aqui desses eventos é aleatória, desses marcos é aleatória, né, só para a gente entender o procedimento. E eu também preenchi aqui com as durações, então já coloquei embaixo aqui as durações de cada atividade. Então, naquele caminho B, E e J, eu posso falar que eu tenho 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 3, 9 dias. No próximo que eu tenho, então vai ser B, C, D, F, I, J. Então, 2 mais 3, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 3, 14 dias. O próximo, B, C, D, H, J, que eu tenho 12 dias. B, C, D, G, que eu tenho 10 dias.
Agora, A, D, F, I, J, que eu tenho 12 dias. A, D, H, J, que eu tenho 10 dias. E A, D, G, que eu tenho 8 dias. Então, avaliando todos os caminhos aqui, o que deu maior duração é esse aqui de 14 dias. Nós já tínhamos visto anteriormente que a duração seria 14 dias, mas normalmente quem define o caminho, a duração é o caminho que tem, é o caminho crítico. Então, as atividades que estão listadas nesse caminho, elas são as críticas, por isso que eu colori aqui de vermelho, são atividades que não têm folga, né? E então, o caminho crítico é esse aqui. Bom, agora para tentar responder em relação às folgas, né? Qual a folga que cada atividade dessa tem? Então, se for, eu posso trabalhar, né, a questão da folga de duas formas. Eu posso avaliar, né, a própria rede, né? Com a rede eu consigo definir quais atividades têm folga, mas não sei o valor, mas eu consigo ver, por exemplo, as atividades que não estão no caminho crítico são aquelas que têm folga. Então, atividade A, atividade E, H e G. E aí, para avaliar, então, eu tenho dois jeitos de calcular o valor dessas folgas. Então, por exemplo, no caminho B, E e J, a única atividade que tem folga que está nesse caminho é a atividade E. Então, como esse caminho tem 9 dias, para chegar a 14 dias, eu tenho 5 dias. Então, eu posso dizer, né, uma forma de calcular a folga é essa, é fazer uma diferença entre a duração total e a duração do caminho. Então, 14 menos 9 dá 5 dias. Quando você trabalha, né, quem tiver experiência, aí, por exemplo, com rede PRCPM, há um outro método para calcular, né, você avaliando nó a nó aqui, a data mais cedo, a data mais tarde, e você define também a folga, um processo inclusive mais completo, que serve para redes maiores. Mas aqui para uma rede menor, para vocês entenderem, eu vou mostrar aqui esse processo mais simples. Posteriormente, né, nós vamos mostrar esse processo lá no Project e o Project faz para para rede de qualquer tamanho. As atividades que estão nesse caminho aqui, elas não têm folga, porque elas estão no caminho crítico. Nesse caminho aqui, eu tenho 3 dias de folga e a única atividade que está nesse caminho é a atividade H. Então, de 12 para 14, 2 dias. Nesse caminho, eu tenho 4 dias de folga, né? 14 menos 10. E a única atividade que não é crítica, que está nesse caminho, é a atividade G, 4 dias. Eu tenho aqui, nesse caminho, né, 2 dias de folga, e a única atividade que está nesse caminho que não tem folga é a atividade A, 2 dias. Nesse caminho eu tenho 4 dias de folga, aqui já tenho A e H, né, as duas atividades estão nesse caminho, então nesse caminho elas têm 4 dias de folga, e nesse aqui eu tenho 6 dias de folga, né? E as atividades que estão nesse caminho que tem folga é a A e a G. Bom, mas e aí, Joel, como é que fica? Eu tenho aqui, por exemplo, para A e para H 4 dias, mas aqui para A eu tenho 2 dias e para H aqui eu tenho 2 dias. Qual que eu considero? 4 dias ou 2 dias? Eu vou ter que pegar menor, né? Porque se eu pegar aqui 4 dias, se eu colocar aqui H com 4 dias aqui, isso vai para 16. Na verdade, isso vai ultrapassar o valor, né, de 14. Então, eu não posso colocar 6 dias de folga aqui. Então, eu tenho que trabalhar com o menor valor. Então, eu vou desconsiderar esses valores, eu vou considerar esses valores aqui. Então, eu posso definir que a atividade E tem 5 dias de folga, atividade H 2 dias, atividade G 4 dias, atividade A 2 dias. Posso também avaliar essas folgas por meio desse cronograma. Então, se eu avaliar, por exemplo, aqui, a atividade A, eu avalio, por exemplo, qual que é a duração dela até chegar à próxima atividade crítica. Então, a próxima atividade crítica que vem na sequência de A é a atividade D. Então, eu avalio, por exemplo, quantos dias que tem entre A e D. Então, entre A e D, eu tenho 2 dias. Então, eu posso falar que ela tem 2 dias de folga. Então, aqui eu marquei de vermelho as atividades que não têm folga e em preto as atividades que têm folga. Aqui, a atividade E, ela está, a próxima crítica que está na sequência dela é a atividade I. Então, da atividade E até a atividade I, eu tenho aí 5 dias de folga. Então, eu posso definir também por aqui. A mesma coisa em relação à atividade G, que ela vai até o final. Então, ela tem aqui
4 dias de folga. E a atividade H, que está na sequência da atividade J, que é crítica, então ela tem 2 dias de folga, e aí a gente consegue definir as folgas para cada uma atividade, seja por meio pelo cálculo aqui pelos caminhos, seja pelo cronograma.